Divórcio com empresa familiar. Como funciona a divisão de cotas? Isso aqui é um tema muito delicado e eu, como especialista em direito sucessório, poderei te dar aqui hoje algumas luz para você pensar no melhor a ser feito. Porque aqui é combinado o direito empresarial com o direito sucessório. E aqui no escritório atuamos também nas duas frentes para ajudar empresas e famílias empresárias com relação a esse tema. E é sempre interessante a proteção do patrimônio caso haja um eventual divórcio. No vídeo anterior eu falei sobre como proteger o inventário, como proteger o patrimônio num eventual divórcio. E aqui tem a questão de empresas familiares, que é algo muito recorrente também, e geralmente quem tem empresas já é comum pensar numa holding. Então, todas as pessoas que eu atendo aqui, elas têm empresa e elas já têm uma holding familiar, porque a tendência é não deixar patrimônio em CPF, colocar no CNPJ, inclusive pela economia de impostos, porque é muito grande, né? Os impostos que serão pagos numa holding, numa empresa, é de 11% a 14%, enquanto no nome da pessoa física fica 27.000%. Então, as famílias empresárias, elas não têm bens em pessoa física. Estão todas dentro de uma holding, muitas vezes são até mais empresas, coloca todo aquele grupo de empresas dentro dessa holding para que tudo fique dentro de um CNPJ, pensando na economia de impostos, pensando na blindagem patrimonial e pensando na sucessão dos herdeiros também. Então, com relação a essas cotas das empresas, a divisão de cotas funciona da seguinte forma no eventual divórcio. Uma empresa que já existia antes do casamento, geralmente não entra na partilha do processo de divórcio, porém tem que ser analisado mais pormenorizado, porque há decisões em alguns tribunais em que aceita a divisão de algumas cotas que foram valorizadas, aceita a divisão de algumas cotas relacionadas ao trabalho que ele trabalhou naquela empresa, naquele negócio, e fruto do trabalho dele aí foi que gerou essa valorização das cotas, e aí há entendimentos que poderá sim integrar essa valorização fruto do trabalho dele durante o casamento e esse aumento que poderá ser partilhado. Então é algo ainda que não é pacificado na jurisprudência. Com relação às cotas da empresa constituída após a união, aí vai ter que ser avaliado também o regime de bens adotado, porque tudo aqui gira em torno do regime de bens adotado, que é a principal ferramenta de proteção patrimonial. É a escolha do regime de bens até mesmo antes do casamento, ou então a ação de alteração de regimes de bens após o casamento, levando em consideração que para fazer essa alteração de regime de bens após o casamento tem que procurar advogado para entrar com o processo na justiça e vai ter que demonstrar vários requisitos, que não é violência patrimonial, que não é fraude contra credores, para que um juiz aceite e defira esse pedido de alteração de regime de bens. Por isso que antes de casar é melhor consultar um advogado para antes do casamento mesmo ele ver se o melhor é o regime com participação final nos aquestos ou de regime de convencional separação de bens, ou até mesmo misturando regimes e colocando cláusulas específicas que serão cláusulas que vão proteger esse patrimônio. Então o regime de bens aqui é determinante para essa questão da divisão de cotas. O ideal, antes do casamento, se já casou e não escolheu bem o regime, entrar com a ação de alteração de regimes de bens, e esse advogado especializado, no caso, a minha especialidade também é essa, vou avaliar se não é nenhum caso de nulidade, nenhum vício no processo e no direito civil, e também se tem chances altas de ser
deferido pelo judiciário, porque aí vai levar para um juiz, um terceiro, decidir em relação a essa alteração de regime de bens. Então, como eu disse aqui, se foi empresa antes do casamento ou depois do casamento, será avaliado qual regime de bens que foi adotado para dizer se essas cotas serão partilhadas ou não. E mesmo que tenha sido um regime de bens já que proteja esse patrimônio, também tem que ser avaliado em que se deveu a essa valorização das cotas. Porque se for para uma briga no judiciário, tem entendimentos também que em alguns casos poderá haver a comunicação e a partilha da valorização de algumas cotas. Mas cada caso tem que ser avaliado e só um advogado especialista em direito sucessório com o advogado de direito empresarial, juntos eles vão ver qual é a melhor solução para essa situação. Muitas vezes vão ser feito um acordo de sócios também para aí conseguir fazer uma blindagem melhor antes do divórcio. E tivendo qualquer problema nesse sentido, está pensando em se divorciar, há empresas aí que fazem parte desse montante de antes do casamento e de depois do casamento, inclusive holdings. Entre em contato conosco para a gente fazer uma avaliação mais detalhada sobre o seu caso e a gente conseguir fazer um planejamento específico de blindagem patrimonial para o seu caso.